bem-vindos. Espero que vocês estejam todos bem. E vamos para a nossa aula 2 da nossa primeira unidade, né? Da parte de conceitos históricos e a diferença entre auditoria e consultoria em RH, né? Os fundamentos. Hoje nós vamos falar sobre com foco principalmente em auditoria, mas também vamos ver consultoria, na parte de sistemas de RH. Porque o que acontece? Se eu vou fazer uma auditoria... Boa noite, Lois Lane, tudo bem? Se eu vou fazer uma auditoria, eu tenho que saber aonde do RH eu vou procurar de forma... Boa noite. Aonde que eu vou procurar e de que forma eu vou procurar as informações no RH. Então, nós vamos discutir os subsistemas que existem no setor de RH. Tá certo? Todo mundo me acompanha? Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Ótimo. Obrigado, gente. Então, segundo nosso amigo Idelberto Chiavenato, você sabia que o primeiro nome dele é Idelberto? Né? Opa, alguém está assumindo o controle. Por favor, devolve o controle. De vocês. Por favor. Se vocês não tiverem, eu posso conseguir o para vocês, tá bom? Então, segundo o Chiavenato, então, a área de recursos humanos pode ser dividida em seis subsistemas, né? Para facilitar o quê? Entender a organização de um setor de RH e ver como ela funciona, né? Como um todo, tá? Esses seis subsistemas, então, como eu disse, formam um sistema global, claro, afinal, ninguém fala... embora que até, em termos de Brasil, até se aplica, né? O setor de DP, a gente já discutiu isso na outra aula, né? Vou falar com o DP, mas não, é tudo RH, a parte de seleção, a parte de treinamento, a parte de DP, tudo é um grande sistema de RH com os seus subsistemas, né? Tudo ligado como se fosse uma rede, né? E a ideia é que tudo interaja, um influencia o outro, né? E o que o Chiavenato propõe como está nessa tela aqui, que está um pouquinho apagada, mas a gente vai detalhar nas próximas transparências. Mas o primeiro, agregar pessoas, que é a parte de recrutamento e seleção, né? Então, a gente vai incluir novas pessoas na empresa, né? Então, ele faz pesquisa de mercado, recrutamento e seleção, integração, para saber os salários, como é que estão os salários, né? Para os cargos que estão interessando, e procurar bons profissionais, fazer a seleção desses bons profissionais, e quando eles vêm a bordo, né? Eu gosto dessa expressão, welcome aboard. Né? Quando eu trabalhei em algumas empresas americanas, e eles sempre fazem isso, né? Quando você entra, welcome aboard, né? Bem-vindo a bordo, como se fosse um navio, né? E então, quando há a integração, que é para você entender como funciona de uma forma geral a empresa, né? Então, a pessoa está entrando, vai fazer uma integração. A outra parte é a parte de aplicação, aplicar as pessoas, é onde, na verdade, isso é um pouquinho separado de seleção, mas é onde nós vamos falar de cargos e salários, né? Vamos descrever cada um desses cargos, até porque, mais para frente, nós vamos ter que fazer a avaliação de desempenho. Como que você vai fazer uma avaliação de desempenho? Conforme o que está descrito para a pessoa executar no seu cargo. Concordam comigo? Né? Então, aqui está falando aplicar pessoas, desenhar atividades que as pessoas e realização na organização. Bonito, mas fica mais claro o desenho organizacional, então é o bom e velho organograma, desenho de cargos, ou seja, que cada quadradinho lá do organograma vai fazer, e vamos descrever o que esse, né, cargo faz, tá certo? E também, de novo, com foco em avaliação de desempenho, por quê? Porque nós temos que entender o que essa pessoa faz.
tá? Veja que essa descrição do cargo, não sei se você já trabalharam em alguma empresa que fez uma reforma ou estava revendo a parte de cargos e salários. É impressionante o que as pessoas ficam nervosas. Todo mundo fica, estão cortando, vai ter corte, ai meu Deus, ai meu Deus. Não necessariamente, ao contrário. O que acontece? Às vezes, se não está bem descrito os cargos e o salário, né? E depois até a gente vai discutir salário, né? Que a gente fala cargos e salários, mas primeiro vamos entender os cargos, vamos entender, porque às vezes tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa e estão ganhando salário diferente. Estão até em graduações diferentes, o que é, no mínimo, injusto. O que é, no mínimo, injusto. Então, essa área faz isso. Ela descreve os cargos e, quando faz uma nova análise, eu trabalhei numa empresa que foi terrível aquilo. Uma consultora dedicada, bacana, fazendo um trabalho bacana, e o pessoal super falando, não, vou cortar, vai ter, tá tudo. E, no fim, até acaba cortando, porque tem gente que fica desmotivado nesse clima e acaba sendo mandado embora. Recompensar as pessoas. O que nós estamos falando aqui? De benefícios, salários e também dos serviços sociais. Nós temos alguns colegas que trabalham com benefícios aqui, né, no nosso grupo. Loislene, você não estava na última aula, né, querida? Não estava. Sim, você, só rapidinho, você está trabalhando atualmente? Trabalha na área? Como que você está? Não estou. Só Tá estudando. certo. Perfeito, só estudando não, que é bastante coisa, né? Mas se Deus quiser, você logo vai estar trabalhando, tá bom? Sim, Boa noite, sim. Marina, se Deus quiser, tá? Você me ouve, Loislene? Bom, você deve estar com fone, né? Tá certo. Então, boa noite, Marina. Nós estamos no quadrinho de recompensar as pessoas. É bacana, porque a pessoa entra numa empresa. Eu costumo dizer que são dois investidores. A empresa está investindo no talento daquele funcionário, na pessoa está entendendo que aquela pessoa tem conhecimentos ou quer adquirir conhecimentos e vai trabalhar nessa empresa, naquele setor para isso. E a pessoa também está investindo. Opa, essa empresa é legal, essa empresa é bacana, posso ter um futuro legal e vou aprender muito nela. Então, o que acontece? A pessoa, quando a empresa, a recompensa da empresa vai ser pela venda, né? Pelo lucro que ela oferir, e é muito justo. Mas a pessoa, ser humano, empregada, ela vai buscar uma remuneração, né? Porque também ninguém está trabalhando de graça, apesar dos salários estarem muito baixos, mas de graça também não vão avacalhar, né? E recompensas. Então, o que acontece? Muitas empresas estão trabalhando a partir da avaliação de desempenho ou de campanhas, pode estar propondo recompensas diferenciadas simplesmente da remuneração. Aliás, isso tem sido muito comum nas empresas, porque você está alinhando isso a alcance de metas, por exemplo, né? E a parte de serviços sociais. Então, elas estão falando de previdência e de outros benefícios que a empresa possa oferecer. Por que eu não falo que todas as empresas oferecem plano de saúde, por exemplo? Porque depende da convenção coletiva de trabalho. Você sabe que teve um sindicato que bobeou, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu costumo falar isso no curso de legislação trabalhista, mas a pessoa, né? A convenção coletiva de trabalho dura 2 anos e ela tem que ser renovada a cada 2 anos. Se de repente não renova alguns termos, se de repente aquilo lá não fica mais obrigatório. Então, pode acontecer simplesmente de não ser mais obrigatório, por exemplo, para um determinado grupo de empresas ter plano de saúde. Então, tem que estar atento na convenção coletiva de trabalho. Então, essa seria a parte de recompensas, né? Recompensar pessoas, desenvolver pessoas, que é capacitar as pessoas, fazer o desenvolvimento, treinamento, né? Dessas pessoas, gestão desse conhecimento das pessoas, quem conhece o quê, qual é o conhecimento tácito, explícito, vamos falar mais também sobre isso, né? A parte de educação corporativa, até agora tem empresas que têm até universidade corporativa. E desenvolvimento de carreira, o que a pessoa tem que fazer, quais são os cursos que ela tem que ter para evoluir dentro da empresa. Manter as pessoas, que é criar
as condições, o clima, né, organizacional agradável, então condições ambientais mesmo, físicas e psicológicas, que a pessoa possa ter um ambiente agradável de trabalho, né? Então, a administração da cultura, do clima organizacional, né, que tem que ser uma coisa leve, uma coisa positiva. Nem todas as empresas, infelizmente, conseguem ter isso, né? E a parte também de higiene, né? Que a gente fala de higiene, eu sei que normalmente a gente pensa em higiene de limpeza, mas não necessariamente. Eu conversei na aula passada sobre os banheiros de uma empresa. Sim, conversou, professor. Isso, então. É o caso de um fator higiênico. Ter um banheiro, não ter um bom banheiro, sempre desmotiva uma pessoa. O ser humano merece um lugar direitinho, pelo menos para esse momento tão íntimo, né? Mas ter não necessariamente motiva alguém, é quase uma obrigação da empresa, né? Eu nunca esqueço um jogador de futebol do Palmeiras, era do Palmeiras. Acho que era Kleber o nome dele, que o apelido dele era Imperador. O cara, aí teve uma manchete, né? Que Kleber está desmotivado no Verdão. Eu não sou Verdão, eu sou santista. Mas estava assim, Kleber está desmotivado no Verdão. E aí eu estou lendo a matéria, ele ganhava 500 mil reais por mês. Eu pensei, caramba, 500 mil reais por mês e o cara está desmotivado. Mas eu tive que lembrar dos conceitos motivacionais e é isso mesmo, o salário é um fator higiênico. Se você tem ele bom, beleza. Se você tem ele, ruim, você se sente desmotivado. Se você tem ele bom, na hora que você tem a elevação, é beleza. Mas depois, você fala, tudo bem, é meu salário. 500 mil reais por mês, putz, eu que estava afim, gente, eu precisava. Né? Alguém aceita um salário de 500 mil reais aí? Francisco, né? Francisco não conversou comigo na outra aula. Tá dando para falar hoje, Francisco? Ainda não. Bom, espero que sim. Né? Então, mas eu estou propondo 500 mil reais de salário para o Francisco, hein? Não ia mal, hein, Francisco? Não ia mal. Tá? E aí a última caixinha é a parte de monitorar as pessoas, onde a gente vai fazer o controle das informações da pessoa dentro da empresa. Aqui nós estamos falando desde as informações daquela de DP, informações de carteira, PIS, COFINS e sei lá, não, PIS, número do INSS, e aí tem todas as documentações, né, para que tudo esteja em ordem, isso em auditoria é fundamental, né, e também para os controles da parte dos usos de benefícios, esse tipo de coisa, e as necessidades, né, que essa pessoa tenha. Então, por exemplo, tem o filho, tem o benefício de nascimento da criança, que me fugiu agora, tem uma série de outros benefícios que a pessoa que tem filho, por exemplo, tem. Não é isso? Muito bem, vamos lá. Então, cada caixinha aqui vai, na verdade, eu que falo muito, né? Mas aqui já está descrevendo o que cada caixinha faz, tá certo? Lembrem que as transparências são montadas de forma, que eu monto, são montadas de forma a ajudar o estudo de vocês, tá certo? Ajudar o estudo de vocês. Por quê? Porque eu estou aqui, eu tento fazer, baseado, evidente, no livro-texto, mas aí eu tento colocar aqui de uma forma organizada para facilitar o estudo de vocês e a pesquisa de vocês também. Combinado? Então, agregar pessoas, como eu falei, né? A parte de aplicação das pessoas, aí aqui, recompensar as pessoas, os salários, né? Aqui, esse aqui é interessante, né? A parte de recompensar as pessoas é um subsistema que tem dois aspectos. O primeiro é que motiva, né? Porque, opa, é lá que está o salário, é o pessoal que vai ver, né? E tem a colaboração pelo funcionário, que recebe incentivo, pontos positivos para a sua motivação. O segundo é que ele pode dificultar o rendimento e a motivação das pessoas que têm menos habilidade ou menos vontade de progredir. A gente vê isso em todas as empresas, né, gente? Infelizmente, tem pessoas que
tem pique, querem ir em frente e tal, tudo. E até porque tem condições para isso, e tem pessoas que têm mais dificuldade. Não é nem sempre má vontade, mas tem menos habilidade, às vezes tem menos conhecimento, né? E acaba tendo problemas, né? Para se motivar e fica com dificuldade, às vezes, para se adaptar na empresa. Isso é importante a gente prestar atenção, tá? É importante a gente prestar atenção porque cabe a nós, vocês, né, como profissionais de RH, estar vendo essa diferença de rendimento das pessoas, às vezes até na mesma colocação, às vezes até no mesmo cargo. Para quê? Para que se possa propor treinamentos, para que se possa conversar com essa pessoa, para entender a realidade dela e não ficar parecendo que muitas vezes a gente vê isso. Puxa vida, essa pessoa está de má vontade, né? Puxa vida, braço curto. E aí tem aquelas conversas que a gente faz, né? Ah, não trabalha, ih, esse cara é mole e tal, tudo. E de repente não é o caso. A pessoa só está com dificuldades, às vezes está com dificuldade de comunicação, tá? Tem gente que não consegue se comunicar muito bem, e aí cabe muitas vezes ao RH ver se não é possível fazer alguma coisa em relação a essa pessoa, ou de repente trocar ela de área, ou fazer um treinamento, alguma coisa do tipo, tá certo? Desenvolver pessoas, a gente estava falando sobre a parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas, gestão de conhecimento, gestão das competências. Hoje a gente sabe que as pessoas são contratadas e busca se conhecer, né, pessoas com as devidas competências e todas as características de treinamento e desenvolvimento que pode existir numa empresa. Manter as pessoas. Então, aquela parte que eu falei de clima organizacional, entender as condições de trabalho dessa empresa, né? Com a parte de cultura organizacional. Gente, vocês trabalhar numa empresa bagunçada é terrível. Deu um friozinho aqui. Trabalhar numa empresa muito bagunçada é terrível, é desgastante. É importante que a empresa tenha um nível de organização. Tem empresa que, por outro lado, é muito burocratizada, né? Tudo precisa de uma assinatura, tudo precisa encaminhar. São, são questões ligadas à cultura da empresa, mas não quer dizer que não possa ser melhorado, não é isso? A cultura já é uma coisa mais consolidada, agora o clima já é uma coisa mais momentânea. Então, o que acontece? Você está numa empresa e sente que o clima está pesado, tal. Então, de repente aconteceu um acidente, ou de repente está com questões com as chefias, um conflito, alguma coisa desse tipo. Disciplina, que entra na empresa bagunçada, que eu estava falando, de organização, entra nisso, a parte de disciplina. Tem empresa que é bagunçada, né? E isso pode fazer até parte da cultura, mas isso muitas vezes prejudica uma empresa. Tá? Segurança, e aqui segurança eu falo em vários aspectos. Segurança no trabalho, segurança na sua posição, segurança que a pessoa se sente para desempenhar suas funções dentro da empresa, né? Qualidade de vida, e aí vai, né? E a questão das relações sindicais. Essa é uma questão que não se comenta muito, mas é uma questão muito importante. As relações sindicais muitas vezes implicam em treinar mais pessoas, manter ou não, né, numa relação sindical que não vá bem para aquela empresa. Tá? Aí monitorar as pessoas, que a gente já estava falando, a parte de controlar o que essas pessoas fazem, as informações, e aí a gente já entra numa área que é um pouco mais de TI, mas que é fundamental, banco de dados e sistema de informações. Você tem que saber quando aquela pessoa foi contratada, se foi recolhido tudo dela, tal. Quando a gente começar a falar da parte de sistemas de RH para auditoria, isso é fundamental, tá? E aqui vamos entrar, então, nessa parte, que é sistemas de informações. O subsistema mais importante para a área de auditoria, sem dúvida, é a parte de sistema de informações. Por quê? Você não pode ter dúvida, né? Quando foi contratado aquele cara? Ah, acho que foi. Não pode. Que é isso? Opa, opa, o que está acontecendo? Marininha, você não gostou da minha apresentação, Marininha? Você derrubou minha apresentação?
Desculpa, fui eu, professor. Você não me ama mais, Marina. Eu Você cliquei não sem me querer ama. aqui. Não, claro que foi sem querer, querido. Não tem problema. Acontece. Pessoal, é bom para acordar, né? O professor está falando demais, aí a gente muda um pouco o clima aqui e tal, né? Fica frio, a gente já resolve. É que tem uma maneira aqui de proteger, mas não está aparecendo para mim, não sei por quê. Que é um olhinho. Normalmente ele aparece, mas hoje não está aparecendo aqui. Que daí quando eu clico nele, ninguém pode mexer, mas hoje estamos aí com essa. Ah, achei o olhinho. Pronto. Tu não mexe mais, Marininha. Tu não mexe mais. Agora vai. Desculpa, Ah, professor. acontece. Depois a gente, né? Você acerta em cerveja pra gente. O que vocês acham, pessoal? Para quem toma cerveja, é evidente, é evidente. Para quem não toma, aí toma um Guaraná, uma Coca-Cola, sei lá. Eu toparia. Ah, olha lá, Marina, ferrou, ferrou. Tá? Eita. Essa semana não estou tomando antibiótico. Aliás, foi ótimo. Tomei ontem uma Heineken Zero, que lançou agora, que eu não posso tomar álcool por causa do antibiótico. Gente, que delícia. Você não jura que é uma cerveja normal. Uma delícia. Voltando ao que menos interessa, né, meu povo? Vamos falar aqui do sistema de informação. Como eu disse, para a parte de auditoria, principalmente, ele é fundamental para que você tenha o controle das informações e da história de cada funcionário dentro da empresa. Então, o banco de dados, basicamente, o que é? É onde estão as informações. Não vou pensar tanto em informatiquez, porque não precisa disso, tá? Mas é onde estão as informações sistematizadas, claras e que conseguem ser acessadas. Já repararam que tem aquilo, né? Às vezes ele está em casa. Não, eu tenho isso em algum lugar. Eu tenho essa informação, mas está em algum lugar que eu não lembro. Gente, é a mesma coisa que não ter. Né? Se a informação não está acessível, não está rápida, não está clara, aí você está ferrado. E tem muita empresa, mas muita empresa, que essa parte de banco de dados fica largada. Ou até, vamos pensar em pequenas empresas e até em microempresas que o cara não tem, a pessoa não tem estrutura para isso. Isso fica muito na mão de um contador. Aconteceu comigo já. Estava na mão do contador, e aí o contador, até no caso, ele se aposentou, fechou o escritório, quando foi passar a informação para outro, perdeu algumas coisas, eu acabei sendo prejudicado nesse sentido. Então, as informações, banco de dados, então, insisto, não é TI necessariamente, é ter a informação de forma clara, rápida, para você poder ter a informação. Precisamos fazer um corte. O que a gente vai cortar? Olha, gente, vocês vão ser profissionais, não vai demorar, tá certo? E alguns já são até, e sabem que a hora de cortar, você vai ter que ter estratégia. O que nós vamos cortar? Se de repente você vê uma pessoa que está fazendo, já tem 10, 15 anos de casa, está com um salário mais alto, e outra que está com salário mais baixo, fazendo praticamente a mesma função, essa pessoa que está mais tempo, infelizmente, começa a ser visada para corte. Vocês sabem que é assim, né? Todos nós sabemos. Então, a empresa precisa ter estratégias para fazer corte. Aliás, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é o estudo de caso que se propõe aí da empresa Alfa, tá certo? Bem interessante, aliás, muito real, né? Por quê? Porque as empresas falam, o nosso principal patrimônio é o funcionário, mas é o maior gasto de qualquer empresa, principalmente uma empresa de serviço. Tá? Então, quando diminui o faturamento, a tendência é procurar reduzir o custo mais importante, que é o custo de folha de pagamento, infelizmente. Tá? Ninguém fala nada, ninguém tem dúvida. Tem a mãozinha aí, para quem está no computador, tem a mãozinha, pode falar, professor, concordo, discordo, não concordo, sei lá. Tá bom? Então, sistema de informações fundamental para a parte de, principalmente de auditoria. Tá certo? Então, aqui representa, claro, olha, é óbvio, né? Entrada de dados, aí processo, aí tem a saída de dados, claro. O funcionário entrou, o que eu vou fazer na carteira dele? Colocar os dados da posição, qual o salário, tal, tudo vai estar na carteira dele, vai estar na ficha dele, quando ele entrou, com que cargo, com que salário, né? E aí,
que acontece? Ele vai ficar um tempo na empresa e essas informações têm que ser atualizadas. É essa a ideia de um sistema de informações. Evidente que cada vez mais a gente vai tentar fazer isso de forma informatizada. Mas, repito, não é necessariamente informação que fica em banco de dados de computador. Tá? Aí agora, pessoal, aqui vem uma conversa que, assim, aí já viram informatiquês, mas é mais para quem não tem muita noção da questão. O que são dados? Dados são as informações, né, para que depois você vá utilizar eles para resolver problemas ou ter uma avaliação. Então, por exemplo, se eu te falar assim, 090262, o que significa isso, Daniele? Está me ouvindo, Daniele? Oi, professor, tô sim. Oi, aí, ficou bom? Aí, tá tudo bacana? Tá me vendo bem? Tava falhando até agora. Espero que fique melhor, tá bom? Mas, se eu te falar 09... Olha lá, falhou de novo. 0962, o que significa? Concorda comigo, Daniel? Professor? Oi. Oi, quando eu falo... Não, sem problema. Quando eu falo uma informação que nem 090262, é simplesmente um número. Ele não tem necessariamente um significado. Isso é tipicamente um dado, tá certo? Sim. Um dado não significa muita coisa em si. Ele fica importante quando ele vira informação, ele está associado a alguma coisa. Então, eu vou falar 090262 é a minha data de nascimento. Professor, você era tão velho assim? Nasci em 72. Né, Daniela? Faz sentido? Então, sim, faz sentido. A diferença entre dado e a informação é significado, né? Sim. Beleza, muito obrigado. Que bom que você está conseguindo me ouvir. Fico feliz, tá bom? Aí, então, dados são registros, né? Tem valor muito limitado, né? E aí, mas quando eles viram informação, aí sim, né? Eles são interpretados. E aí, aqui do lado, né? Na parte de RH, quem estava falando do banco de dados, dos sistemas de informação. Então, vocês vejam que a entrada de dados aqui são aqui do lado, né? No nosso diagrama. Então, você tem os dados que entram dos funcionários, dos cargos e de diversas informações aqui dos benefícios, etc. E essas informações, esses dados estão colocados, né? E até eu não gosto muito dessa maneira, porque o que acontece? Aqui eu estou colocando os dados para cadastro de pessoal, para cadastro de competência, cargos, sessões, remunerações, competências, médico e lá vai, né? E aí, quando eu junto esses dados com o sentido dele, né? Com o porquê dele existir, né? Então, o 090262 é importante para eu saber no cadastro de pessoal quando o professor faz aniversário ou quando que tal benefício acontece, né? O cadastro de competências vai ter outra informação. E aí, no fim, o que acontece? Você, como auditor, vai fazer o quê? Você vai pegar esses dados e vai pedir informações. Então, vai perguntar, por exemplo, quem é a pessoa mais velha nessa empresa? Aí vão pegar o 090262. Olha, é o professor João Carlos, aqui, ó. Ele está com 58 anos. Tá certo? Então, veja bem, aquele número... Sim, pode falar. Não, professor, foi sem querer. Nada, fique tranquilo. Né? Então, 090262 vira uma coisa quando tem um sentido. Dado sem uma utilidade, ele não vale muita coisa. Pode, claro, informa, né? Mas se a gente acha uma interpretação para ele, vira informação. Aliás, tem aquela coisa, né? Existem dados que geram informações, informações que, bem cuidadas e inseridas no contexto, geram conhecimento. E que, se bem utilizadas, geram sabedoria. Ficou bonito, hein? Eu gostei. Eu li isso em algum lugar. Tá certo? Deve ter sido uma placa de... Antigamente a gente falava que isso era coisa de...
faixa na traseira de um caminhão. Hoje ninguém coloca mais quase nada em traseira de caminhão. Né? Frases inspiradoras. Né? Muito bem. Se eu tenho um sistema de informações, eu vou ter que fazer o quê? Pegar dados e processar os dados. O que é processar os dados? É juntar interpretações nele. Tá? Então, acumular, agrupar e cruzar os dados. Para quê? Para obter outros dados, para transformar em informações significativas e relevantes. Então, vamos lá. Nós estamos conversando e precisamos ver quem são as pessoas mais velhas de empresa. Na empresa. Então, de repente, o professor João Carlos ganhou. Mas, de repente, ele não é o cara que está há mais tempo na empresa. Tem outro que já está há 20 anos na empresa e que está com um salário um pouco desequilibrado comparado aos outros, por exemplo. Isso é uma informação que o processamento de dados vai te dar, usando as informações que estão no banco de dados. Vocês estão entendendo a ideia, gente? Sim. Opa, obrigado. Tô sim, professor. Obrigado, ótimo. Não, é porque, assim, se eu estou numa sala de aula, eu olho para vocês e vejo os seus olhos. Eu vou sempre ver um que está meio assim em dúvida, outro que já está se balançando a cabeça que está entendendo, fica mais fácil. Aqui, né, nós estamos um pouquinho longe, tá? Então não levem a mal. Fica difícil. Eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para me interromper quando quiserem, tá? Então, o processamento de dados, apesar de a gente estar falando assim, ele pode ser manual. Então, o que acontece? Se eu pego um salário e eu vou ver quanto que dá se eu reduzir em 30% ele, eu posso fazer isso numa calculadora. Eu estou fazendo manualmente. Ou semi-automaticamente, né? Manualmente seria eu pegar e escrever isso numa folha de papel e fazer a conta. Tá? Aí estou fazendo manual. Semi-automático, estou fazendo na máquina de escrever. Ou automático, eu programei e veio um relatório belíssimo lá com todos os meus salários. Agora, por exemplo, teve a permissão para redução de salários aí por um tempo, né? E até está sendo prorrogado. Muita gente... meu irmão mesmo, eu posso dar esse exemplo, né? Ele estava muito preocupado que a empresa ia ter cortes. E, no fim, a empresa fez uma redução de 30% no salário de todos e manteve os funcionários. Ele agradeceu a Deus, claro, teve que apertar o cinto, teve que ajustar o orçamento, mas, gente, não trabalhar, aí o bicho pega, né? Tá bom? Então, o processamento de dados vai depender do tamanho da empresa, porte, faturamento. Mas vocês sabem que isso é interessante. Antigamente, isso era mais marcante, né? As grandes empresas tinham o CPD, Centro de Processamento de Dados, e tinha sistemas, e as empresas não tinham nada. Hoje, até uma pequena empresa já consegue ter um sistema de gestão que a gente chama de ERP, né? Um sistema de gestão, por pequeno que seja, mais completinho, com a parte de RH, com a parte de faturamento, com a parte de controle de estoques. Olha, tem muita coisinha bacana para pequena empresa, principalmente agora no que a gente fala na nuvem, né? Você não precisa ter no computador. Essas informações estão todas na nuvem e você usa conforme precisa. Né? A gente está usando o tempo todo informação na nuvem, aí no Google, por exemplo. Tá certo? Mas, então, hoje, claro que a complexidade vai depender do tamanho da empresa, mas hoje, ter um sistema de processamento de dados não necessariamente depende do porte da empresa. Tá legal? Até porque ter um SAP, por exemplo, alguém já trabalhou com SAP ou com TOTUS, implica em muito investimento financeiro, gente. Muita grana. Tá certo? Professor, Diga! no caso, na minha empresa, Sim. Na parte de recursos humanos, não tem nenhum sistema. É tudo por planilha, por coisas do computador mesmo, assim, sabe? Entendi, mas não existe um sistema integrado. Não existe. Eu acho que isso ia facilitar tanto a minha vida na empresa se tivesse um sistema. Pois é muito complexo para implementar um sistema assim? Eu seria leviano de falar, não, tranquilo. Que área é a sua empresa? É a W Energy, de prestadora de serviços de redução de custo de água e energia. Isso, lembrei, desculpe, você tinha me falado. Mas o que acontece? Muitas vezes é um custo que se paga muito rapidamente.
Às vezes a empresa que não está ligada no benefício que vai trazer. Você entendeu? Sim. Então, de repente, uma reclamação trabalhista que você salva, muitas vezes já paga um sistema desses. Sim. Já paga o sistema. Tá certo? Eu acho que valeria a pena, né? Num outro momento, se quiser até que eu puder fazer para ajudar, né? Eu estou sempre à disposição, mas se eu puder te ajudar até a ver algumas opções, né? Nossa, eu Mas ia agradecer muito, professor, porque eu estou querendo sugerir quantas isso pessoas pra... tem? Quantas pessoas tem Tem na menos de... empresa? No momento, tem menos de 50 pessoas registradas, só que eles estão Então. num momento de crescimento, assim, que Então, tende a crescer, né? exato. Então, tá aí seria importante você ver e assim a gente tentar ver para ter uma ideia, pelo menos uma ideia de custo. Você entendeu? Para você de alguma forma poder falar, olha, gente, um sistema de RH que ia tão bem e tem uns que são muito simples, tá bom? Eu vou até dar uma olhada e ver se eu consigo te apresentar alguma coisa. Tá eu te legal? agradeço, professor, porque eu quero, mas eu não sei por onde começar para poder fazer essa proposta para eles lá, né? Exato. Para poder implantar. Eles têm uma área de TI? Tem, mas é terceirizada. É isso, por isso que às vezes não tem esse interesse. Mas note bem, é importante você ter uma chefia no seu setor, não tem? Sim. Você está bem alinhado com ela, tá? Você pega as informações, mostra para ela, como seria bom, tal, tudo, e aí vocês duas, ou ela até representando a área, apresentar, tá certo? E vamos sempre lembrar da questão da política. Ninguém gosta de ser, a gente usa uma expressão bypassado, né? Passado por cima. Então, para você ter uma chefe, você vai falar com o diretor da empresa, olha, o sistema de RH, tal, tudo dela. Ela fica chateada com você. Então, muito mais... Não, mas são questões políticas importantes a gente se discutir. Sim. Né? Aqui, eu, como professor, busco trazer muito do quê? Do que eu vejo nas empresas de erros, às vezes, coisas que não são necessárias. Tá certo? E aí você vai ficar, você está pensando na empresa, querendo uma coisa boa, não ficar se promovendo, mas de repente vai se chatear com sua chefe, né? Então, vamos lá, vamos pensar. Eu vou tentar te ajudar, beleza? Tá bom, obrigada, professor. Que é isso. Mas me lembre, tá? Porque você sabe que esse professor, cabelo branco, já está ficando. Eu já falei até a data do aniversário, 0902. Então, por favor, tá bom? Mas vai ser um prazer se eu puder ajudar. Tá bom, obrigada. Nada. E aí, claro, se eu tenho dados, eu processei eles, o que nós vamos ter na saída? Informações. Mas, note bem, informação não é qualquer... a informação é fácil. A questão ela é útil? Ela é relevante? Ela ela te traz a informação que você precisa? Né? Por quê? Porque é muito usual. Também, até seguindo, era a Marina que estava conversando comigo, era a Daniela. Marina, professor. Marina, é isso. Então, Marina, a gente estava falando de informações, sistema de informação que ia ajudar, tá tudo, mas desde que ele traga a informação do jeito que você quer, né? Desde que traga uma informação relevante, atualizada, né? De acordo com a lei. Na parte de impostos é um inferno. É um inferno que muda de coisa. E RH no Brasil não é muito diferente, não. DP e tal. É isso social, e aí vai, e volta, e vai mudar, e não vai mudar. Né? Nossa Senhora. Né? Então, ter informações é importante, mas ela tem que ter sentido para o seu trabalho. Tá? Informações que está falando aqui têm significado amplo, orientam afirmações e tomada de decisão, se forem boas. Porque se ela não for boa, na verdade, ela vai, às vezes, fazer a empresa tomar uma tomada de decisão errada. Isso é um problema. E aí, então, de novo, né, em um exemplo, considerando auditoria, um auditor de forma manual ou automatizada, insisto nisso, porque eu já falei, nem tudo é só computador, é banco de dados. Muitas vezes o cara vai ter que trabalhar com dados físicos, que eu falo, né? Vai reunir os dados referentes a um determinado indicador, e aí ele vai classificar. Então, vamos ver quem é que ganha mais nessa empresa. Quem é que ganha mais por setor de empresa, né?
E aí, agrupar, então, estamos agrupando essas pessoas. Eu tenho essa informação, classifiquei, agrupei. Agora, ó, aqui são os caras que ganham, são os caras que ganham 50% da folha. Imagina, eu quero cortar 50% da folha, já estou ali com 5 caras. Se eu cortar 2 deles, eu já cortei 20% da folha, às vezes. Né? Já ajuda. E evito de demitir um monte de gente que, de repente, não vai dar o impacto que a gente quer na folha de pagamento. Relacionar os dados e, ao final, emitir os relatórios, como eu disse. Você vai, no fim, emitir relatórios, emitir informações consolidadas que vão dar o quê? Subsídio, vão dar base para você tomar uma tomada de decisão, fazer um julgamento e tomar uma decisão. Beleza? E aí, então, pessoal, para fazer auditoria, uma coisa que é importante é você ter planejamento. Um plano de auditoria, ele não é feito na galega, como diríamos, né? Ele não é feito na mão, não, vamos nessa que eu... Não. Um auditor, a gente estava falando, o auditor é um profissional qualificado, ele é um profissional que tem método, ele faz cursos, e a gente está falando mais de RH, mas, no geral, a auditoria, e eu já falei que a auditoria vem, né? O termo vem da contabilidade, né? A auditoria contábil, fiscal. Então, o que acontece? Eu estou vendo se as escritas, se está tudo controlado direito pela minha empresa, se ela tem pago os impostos corretamente, né? Então, plano de auditoria, tá? É fundamental. E é fundamental que esse profissional conheça, tenha fundamentos para fazer esse plano de auditoria, que é normatizado também. Ele tem uma norma, tá? Existe a norma contábil aqui que está se falando, mas note bem, ela é mais voltada ao trabalho de contábil e fiscal, que eu estava comentando com vocês, tá? E, da mesma maneira, pode até não ser uma coisa oficializada, norma né, de RH. Talvez não tenha uma norma pronta, mas ele tem que ter uma forma de trabalho que eu vou dizer que ela no, standard, né? Mas ela tem que ser uma coisa que tem que ter uma consistência. De por quê? Porque senão eu vou fazer uma auditoria. Eu fiz uma auditoria de RH em 2017, fiz uma 18, fiz uma 19, fiz uma agora em 2020. Cada uma de uma maneira. Dá para comparar dados? Às vezes não. Às vezes não. Então, por isso precisa ter método. Lembrei a palavra que eu queria: método. O plano de auditoria é metodológico, é sistemático. Para quê? Para que possa sair um laudo realmente. Lembra que eu falei das questões legais? Então, o auditor tem que saber a fundo a lei, tem que saber a fundo os problemas que podem existir, saber detectar as informações que ele tirou, né? No plano e fazer as informações, mas sempre dentro de um método, de um plano, tá certo? Então, aqui, quando a gente está falando de normas contábeis, por exemplo, aí é muito, muito bem definido cada ponto, o que vai ser avaliado, desculpe, tá bom? Então, vai identificar um projeto de auditoria, você vai ter que falar o que você vai fazer, como você vai fazer, quais recursos você vai fazer, você tem que deixar claro nesse plano o que vai fazer, até para propor para a empresa. Tá certo? Até para propor para a empresa o que é necessário, tá certo? E olha, no caso de auditoria contábil e fiscal, existem provas para ser feitas. Um auditor fiscal, aliás, ele ganha muito bem, ó, é uma dica, hein? Mas o auditor fiscal e contábil ganha muita grana, tá bom? Tem que ser bom, e vai precisar estudar muito. Tranquilo, gente boa? Então, vamos lá. Um auditor num plano de auditoria, né? Ele deve conhecer o sistema que vai ser auditado. Ou seja, se eu tenho TOTO, se eu tenho tal, é importante que ele saiba usar, ele saiba acessar as informações, ou que tenha gente que assessore ele a acessar essas informações, tá? E aí, então, áreas importantes, né? No caso, por exemplo, de RH,
quais são as áreas quais são os subsistemas que eu vou ter que ir para pegar essas informações de forma correta, né? E identificar os processos importantes. Então, de repente, para algumas coisas, por exemplo, a parte de benefícios, a parte de avaliação de desempenho, pode não ser relevante para uma auditoria. Não falei que ela não é importante para a empresa. Estou falando para a atividade de auditoria. Tá certo? Então, por outro lado, a gente vai ver que DP é muito importante. E, de repente, a parte de benefícios, mais entendendo nos gastos com benefícios, né? A quem é beneficiado com isso, se não tem algum benefício fiscal. Existem muitos benefícios que geram benefícios fiscais, benefícios para o funcionário que geram benefícios fiscais para a empresa. Tá bom? Então, por exemplo, aqui só para dar uma noção, existe aqui um processo, como identificar esses processos numa norma, que aqui é a norma contábil, tá? Mas é só para vocês entenderem, baseado nessa norma contábil, um roteiro como sugestão. Sugestão. Por quê? Porque uma auditoria numa empresa, ela envolve várias questões, tá? Várias questões. E, de repente, uma empresa de varejo pode envolver questões diferentes de uma indústria, diferente de uma empresa de serviço do terceiro setor, que nem a Marininha estava falando com a gente, tá certo? Então, é importante que a gente tenha um roteiro claro para aquela empresa. Muitas vezes o auditor, quando vai fazer um plano, ele já vai fazer o quê? A personalização daquele plano para o setor da empresa. Que uma coisa é você cuidar de uma empresa de atacado, outra coisa é você cuidar de uma empresa de e-commerce. São coisas diferentes. Mas vamos lá, vamos ver aqui algumas ideias dessa sugestão. Identificar a estrutura de recursos humanos, a gente está até vendo isso, né, na questão dos subsistemas, né? A política de pessoal adotada. Então, que tipo de salário, né? Tem os quartis, tem toda uma série de coisas. Então, tipo de política de pessoal adotada, compromissos que são existentes e que tanto a empresa quanto o sindicato empresarial tem, né? Então, tem compromissos com sindicatos, aqui que está falando, pode ser tanto com o sindicato dos funcionários como das empresas do segmento. Níveis salariais que ela adota, tipo de benefícios e outros subsistemas de RH que existem naquela empresa. Identificar aí, cheguei nessa aí, índices e estatísticas de desempenho do RH. Então, o que acontece? Opa, vamos ver. Vocês têm feito um acompanhamento, uma análise de treinamentos, o benefício, a contratação, a demissão, os motivos. Você consegue te pegar um monte de índices e estatísticas e fazer cálculos. Lembra dos relatórios que a gente falou com o processamento de dados? Aqui você já começa a ter alguns relatórios desse tipo. Tendências da entidade, visão de futuro. Aqui é importante. O fato de você estar fazendo uma auditoria não significa que você também está procurando pelo em ovo e só naquela empresa. Você tem que procurar entender as tendências daquela empresa. O mercado está crescendo, o mercado está decrescendo, é uma empresa que está bem, é uma empresa que não está bem financeiramente, os sócios são da família ou os sócios estão pensando em parar o negócio. Existem várias visões. O futuro dessa empresa, como que você enxerga o futuro dela, até para fazer propostas no seu relatório de auditoria, tá? Identificar o volume desse projeto. Porque o que acontece? Uma auditoria, se não for interna, mas se for externa, custa dinheiro, meu povo, dinheiro. E aí, tem empresa que não está a fim de gastar muito. Então, ele pega e fala assim, olha, eu tenho um projeto aqui de auditoria de RH que, olha, eu vou fazer em 3 meses. Tá? O diretor da empresa fala, não, calma aí, mano. Pega leve. Eu quero que você veja o que aconteceu nos últimos 6 meses. Eu quero que você veja o que aconteceu no último ano para eu ter uma visão geral de como está a situação. E eu não quero gastar muito. A empresa não gosta de gastar. Então, identificar o volume do projeto significa identificar também quanto vai custar. Beleza? E verificar a melhor época para fazer o processo de auditoria. Imagina o seguinte, você está fazendo um projeto para uma empresa de varejo, né? Uma empresa que vende
vende roupas, ou vende utensílios domésticos. E aí você vai propor de fazer um projeto de auditoria de RH perto do Natal, perto do Dia das Mães, mas nem ferrando que eles vão fazer. Atrapalha. É hora de dar foco. Aliás, é interessante que tem umas empresas que nem na área de telecomunicações, tem empresas de telecomunicações que fazem o freeze. Freeze, congela. Ela, assim, eu conheço uma empresa que ela faz o freeze em novembro. A partir de novembro, dia tipo 15 de novembro até janeiro, ela não compra mais nada, ela não faz contratação de mais nada. O que está programado já está feito. Ela não faz mais nada, ela dá foco nas suas vendas. E também, não sei se vocês sabem disso, mas na área de telecomunicações, na área de celular, a data mais importante, às vezes melhor do que o Natal, é o Dia das Mães. Também tem empresa que dá freeze um mês antes do Natal, 15 dias antes do Dia das Mães. Para quê? Para dar foco de novo. Então, tem que entender, né? Quando a gente fala de entender as tendências da empresa, da entidade, que seja, entender também como que ela funciona e qual é a melhor época para fazer essa auditoria. Tá certo? Ver o que se já teve alguma auditoria anterior, para você comparar dados, comparar relatórios, validar com a administração, isso é importante. Você não está lá sozinho, você não pensa sozinho, você está lá para assessorar, para ajudar a direção da empresa. Muitas vezes a auditoria é contratada até nem pela direção, é pelos sócios. Que muitas vezes os gestores são contratados para fazer gestão, mas quem é dono são os sócios. E às vezes a auditoria contábil e fiscal é muito normal, faz para os sócios, tá certo? Então, você tem que estar validando tanto com a diretoria aqui, com o nível executivo, como também, muitas vezes, com os sócios, tá? E entender quais são os profissionais que vão te apoiar nesse processo. Processo de auditoria, nesse caso, a auditoria interna ou externa, a gente vai discutir isso mais para frente. Tá legal? Existem questões importantes nisso, tá? E aí, o que você vai fazer, né? Você vai ter que, dentro de um plano de auditoria, depois que você tem todas essas orientações, essas informações, você vai fazer o quê? Pesquisar, então, primeiro, entender o sistema de controle interno dessa empresa, se existe, né, Marina? Você estava falando, o fato de não estar informatizado não significa que não tem controle. Não significa que está largado, tá certo? Então, identificar o sistema de controle interno, onde estão os documentos que têm que ser levantados, né? São os que estão realmente sendo utilizados pela empresa. Muitas vezes você vai procurar uma documentação, está aqui. Mas aí você vai ver, não é bem o que eles usam, eles fazem uma coisa em paralelo. Já vi muito isso. Os Excel da vida, tudo no Excel, né? Aí vai verificar e avaliar a possibilidade do sistema ter erros logo de cara. Então, você passa uma folha de pagamentos de 2 meses atrás, de 1 mês atrás, e a desse mês, e aí você vai pegando já erros. Isso é muito usual. Muito usual. Tá? E aí você já vai matando alguns problemas e os volumes de dados para auditoria, como eu disse, até para poder avaliar custo. Tá? Auditoria de recursos humanos, você vai ter informação, avaliação de sistema de gestão de pessoal, informatizado ou não, né? E aí, quais os processos que são considerados prioritários? Por exemplo, a parte de DP, né? E o que do DP também, aonde que você pode conseguir reduzir custos, né? Esse tipo de coisa. Então, a auditoria, ela tem que ser flexível, até para entender a necessidade da empresa e adequada para cada processo que a gente está procurando. Então, se eu estou contratando, se eu estou procurando problemas, se eu estou vendo que tipo de estrutura eu tenho, o que eu posso propor para reduzir custos, esse tipo de coisa. Tá bom? Pessoal, nesse momento, eu vou querer fazer uma pausa. Só avisando, eu vou fazer a próxima aula, já vou fazer a aula 3, tá certo? Mas eu quero propor um trabalho para vocês. Aliás, uma outra coisa. Eu tinha falado. Tá todo mundo comigo aí? Tá um silêncio bom? Sim, professor, eu tenho uma dúvida quanto à outra aula lá da atividade que você havia passado.
E É a Daniele que está com a dúvida? isso, professor, travou. Diga, querida, por favor. Aquela atividade que você passou na última aula, até quando eu posso entregar? Pois é. Então, eu gosto de ser transparente com vocês. Vocês são pessoas inteligentes e eu não posso não tratá-los dessa forma. O que acontece? A nossa disciplina, quando veio no AVA para mim, ela veio descrita de uma forma que seria uma disciplina híbrida. Mas quando eu vi que não tinha nenhum conteúdo lá, eu saí fazendo pós-aula, pré-aula, e aí que eu propus, né, de fazer essa avaliação. Sim. E aí eu vou dizer aqui que nós vamos suspender essa atividade, tá certo? Tá? Então, vocês vão fazer a web aula antes da aula e vão fazer as atividades no AVA. É importante, muito importante, fazer as atividades no AVA da nossa disciplina, tá certo? Certo. Mas não tem que mandar, porque aqui, o que acontece é que, como te disse, eu pensei que ia ser uma... Não sei se vocês conhecem essa expressão AMP, AMI, mas essa é uma disciplina institucional, por isso que tem web aula e tem aqueles exercícios no AVA, Sim. tá certo? E existem as disciplinas que, por outro lado, essas atividades são feitas pelo professor. Eu pensei que seria o caso, tá certo? Eu pensei que seria o caso. Então, peço desculpas, mas não vai haver necessidade de se entregar, tá? Esse trabalho. Combinado, gente? Certo. Peço desculpas se causa alguma confusão e eu vou repetir isso várias vezes, tá bom? Mas eu tenho que... Caramba, vocês são pessoas inteligentes, né? Não vão ficar fazendo isso aqui. Mas eu vou propor para vocês um exercício. Vocês estão vendo essa tela aqui? Proposta de trabalho? Sim. O meu tá travado ainda. Opa! Entra e volta, Daniela, que você já viu que é o jeito. Mas... Eu estou conseguindo ver. Beleza, então me ouçam. Me ouçam pelo menos. Daniela, me ouve primeiro, tá certo? Porque isso aí vai estar no AVA também. Eu vou propor esse trabalho, tá certo? Vai valer 500 pontos. Tá certo? Qual é a ideia? A gente vai continuar a aula, hein? É só para já dar uma ideia. Vai valer 500 pontos, mas tem que entregar até a meia-noite do dia 10. Note bem, nós não vamos ter aula segunda-feira que vem. É feriado. 7 de setembro. Ouviram? Estão me acompanhando? Sim. Ótimo, ótimo. Então, o que eu vou querer? Eu quero que vocês pesquisem na internet, em outras formas, um caso de auditoria. Procura lá, auditoria, né? Auditoria em empresas. Aí vai aparecer uma noticinha, vai aparecer uma coisa de uma empresa que fez auditoria, ou uma empresa, ou também pode aparecer uma prestadora de serviços de auditoria, tá certo? E aí eu quero que você pegue tipo um caso, um estudo de caso, pequenininho, alguma coisa sobre auditoria. Aí eu quero que você faça também uma pesquisa para um caso de consultoria. Isso é mais fácil ainda. Consultoria de RH tem de monte. Um monte de empresa que presta serviço, tá? Vocês estão me entendendo? Então, um caso. Sim. E eu não estou falando uma coisa, um estudo acadêmico de 40 páginas, nada disso. Um casinho ali, 2 parágrafos que você pegou de uma empresa de auditoria, 2 parágrafos que você pegou de uma empresa de consultoria em RH. Beleza? Resume para mim. E aí você vai fazer o resumo de cada um dos dois e no final vai apresentar, olha, esse daqui é um caso de auditoria por isso, por isso, por isso. Ah, esse aqui é um caso de consultoria por isso, por isso, por isso. Mostrando as características de cada um. Vocês entenderam a ideia? Sim. Sim. Ótimo. Vou fazer um resuminho breve. Bom, entrar na internet e procurar sobre auditoria. Então, você vai ver empresas de auditoria e elas apresentam. Eu prestei auditoria para essa empresa, para outra. Ou ela vai citar os serviços que ela faz. Uma outra empresa de consultoria em RH
Então, vai apresentar alguns casos que ela praticou, né? Ou o tipo de serviço que ela presta. Você vai ver isso tudo, vai pegar ali, montar um resuminho para mim de 1, 2 parágrafos, se são 2 parágrafos para auditoria, 2 parágrafos para consultoria, e no fim você vai falar, ó, o da consultoria tem, o da auditoria tem essa e essa e essa característica, e o da consultoria tem essa e essa características. Tá certo? E vocês vão mandar para mim no e-mail. Eu vou colocar só essa tela no Ava daqui a instantes, tá certo? Com o meu e-mail. E aí vocês vão me mandar até dia 10, até a meia-noite do dia 10. Combinado? 500 pontos na manha. Na manha, mas tem que entregar até dia 10. Combinado. Combinado. Quem falou combinado comigo? Eu, Paloma. Paloma Marinalva. Eu entrei atrasada, meu celular descarregou no ônibus. Ah, mas isso é terrível. Sabe o que descarrega muito? Coisa que usa GPS. Terrível, terrível. Terrível. Já aconteceu comigo mesmo. Aconteceu igualzinho. Cheguei em casa e estava desligado o celular. Quando eu liguei, tinha um monte de ligação, um monte de coisa. E eu achando que o dia estava tranquilo. Entendo, Paulo. Mas vocês gostaram da atividade? Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês acharam interessante. Porque nós não estamos discutindo isso, diferenças, características entre auditoria e consultoria de RH? Eu pensei nisso aqui para fazer um trabalhinho para vocês se animarem. Eu gostei. Beleza. Eu gostei também. Ótimo. Vamos lá. E dos manos? Só ouvi mina. E aí, não tem nenhum mano? Eu gostei. Aê, pô, né? Agora, uma coisa que é importante, eu gostaria de saber se vocês sabem quem é o representante da sua turma. São 2 turmas aqui, né? São 2 turmas nessa disciplina. Do quarto, agora é a Marina. Linda, maravilhosa. Ô, Marininha, minha querida, você? Sou, professor. Parece que sim. Ah, não, ótimo, ótimo. Não, por quê? Porque daí o que acontece? Eu gostaria, por favor, depois você me manda, se você puder, né, no meu e-mail, mandar o seu telefone ou um contato, um e-mail. Eu acho que o WhatsApp é mais rápido, né? Para eu mandar isso para você e... Professor? Tá legal? A ideia seria compartilhar com os seus colegas. Não, só um instante, só um instante. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu te encaminho pelo e-mail. Tá? Eu gostaria que você compartilhasse com os outros colegas e as colegas e os colegas que não estão presentes. Tá certo? Porque eu não gostaria que ninguém perdesse a oportunidade de fazer uns pontinhos. Eu já encaminhei no grupo já essa atividade, professor. Ai, você é demais, Marininha. Tá ótimo. E aí, então, você é do quarto, é isso? Você é do quarto semestre. Do quarto. E a turma do 3º semestre, quem seria o representante, por favor? Eu, Tainá. Tainá? Beleza, Tainá. Podemos combinar da mesma forma? Você quer? Eu vou abrir aqui, você pode tirar uma foto até para mandar para a turminha. Ganhar 500 pontos na manha. Mas fazendo... Posso contar contigo, Mira? Pode, com certeza. Aê, muito obrigado, muito obrigado. São 10:50. Continuamos ou preferem parar? Para mim, eu gostaria de ainda ter uma meia hora, 40 minutos. Podemos ir até as 9:30? Sim. Bota o piro nela. Olha, aqui tem gente cantando. Tem uma moça cantando, beleza. Marinalva Paloma, topa? Topo. Beleza, então vamos agora fazer mais uma aula. Por quê? Assim, já que nós não vamos ter a aula semana que vem, eu vou morrer de tristeza de estar longe de vocês, então já vamos adiantar hoje. Beleza? Vocês pensam que é brincadeira que eu vou morrer de tristeza? Não é brincadeira, não. Eu adoro ficar aqui com vocês. Professor. Diga! Só para eu confirmar, o seu e-mail é joão.carlos,
Cledo@anhanguera.com. Exato, mas é sem tio, João, é Joal. Tá. Joal, tá bom. É porque é João Carlos Ledo. Joal.cledo, João Carlos Ledo. Beleza? Ok, obrigada. Nada. Ah, não, sem vídeo não. Agora, vamos. Vamos aqui seguir. Vou tentar ser atrevido. Não, sem atrevimentos. Vamos lá. Estão vendo a nossa aula 3? Fundamentos de um plano de consultoria em RH? Todo mundo está vendo a apresentação, queridos? Sim. Sim. Beleza. Então, se na outra disciplina, se deu para ver claramente que nós estamos com um foco muito mais ligado à auditoria, né? Porque nós estamos falando de sistema de informação, de dados, né? Então, de coisas que são até a falta de um sistema desse deixa até uma pessoa às vezes insegura no seu setor, né? Dessa vez, agora, nessa aula, nós vamos dar foco mais na consultoria. Então, lá em auditoria, nós estamos preocupados em achar problemas com questões legais, problemas com questões de... Opa, eu estou sem câmera? Por quê? Vocês não querem me ver? É isso? Oi, tudo bem? Beleza aí? Oi. Muito engraçadinho, professor. Fica na sua. Né? Muito bem, agora é uma cara de professor sério. Então, como dizia, os fundamentos de um plano de consultoria são diferentes de um plano de auditoria. A auditoria está buscando falhas, está buscando problemas que podem até causar prejuízos ou virem a causar problemas para a empresa. A consultoria, a gente já viu que é uma outra abordagem, uma abordagem mais de aconselhamento, de melhoria de performance. Né? Não que, de repente, com a auditoria não vai conseguir um pouco disso, mas o foco da consultoria é mais esse. Beleza? Todo mundo comigo? Sim, professor. Todo mundo. Obrigado, queridos. Mas é que eu estava explicando, viu, Paloma, que numa classe eu vejo os rostos, aqui eu não vejo, então às vezes eu tenho que fazer essas perguntas, beleza? Aqui, ó. Tá, já. Muito bem. Então, a gente estava discutindo a diferença entre auditoria e consultoria, né? Em RH, e aí a gente falou dos fundamentos da construção do plano de auditoria, como eu disse. Agora nós vamos ver como fazer um plano de consultoria em RH. É claro que nós vamos entrar a fundo. Nesse momento, nós estamos ainda numa visão mais introdutória, tá? Então, entender os fundamentos do plano de consultoria, entender o planejamento de uma consultoria interna. Olha aqui, nós vamos falar da questão... A gente sempre pensa em consultor ser contratado externamente. Não, você pode ter uma consultoria interna, tá? Você pode ter uma pessoa que, não necessariamente... A minha esposa era uma consultora de RH interna, ela era externa e depois ela foi para dentro da empresa. Você entendeu? Porque ela estava tão próxima, estava desenvolvendo tantos projetos que ela continuou fazendo a mesma atividade, só que ela foi contratada internamente. Tá certo? E vamos discutir como fazer essa abordagem. Tá? É muito bacana essa parte de consultoria. A parte de auditoria ela é fundamental, mas não quer dizer que ela não é mais árida, mais difícil. Aqui nós somos mais preocupados com a parte de RH, né? De desenvolver pessoas, de fazer as empresas melhorarem. Então, aqui está se falando que... eu sou de antes disso, mas nos anos 90, a globalização aí se tornou muito intensa, principalmente depois da internet, né? E aí, hoje, competitividade ultrapassou fronteiras, né? A Renata, que está aqui, né, Renata? Que tem uma foto tão lindinha da Renata aqui, né? A Renata, ela pode comprar um relógio no AliExpress, na China hoje, e pagar com o cartão de crédito dela. Na década de 80, gente, ou até no começo da década de 90, você não conseguia fazer isso. E note bem, nós estamos falando de pessoa física, né, Renata? Renata, está me ouvindo? Estou, Não é? Pro.
Não, você vê, não é verdade isso? Se você entrar no AliExpress, você não consegue comprar? Eu, aliás, estou querendo comprar, que estou meio durinho, mas comprar aquelas smart bands que chama, né? Mede batimento, mede um monte de coisa, é bacana, e o preço é ótimo. E hoje você pode contratar direto da China. Nossa, na década de 80, 90, você não conseguia fazer isso nunca. Primeiro que você ia ter que mandar um fax ou ligar para alguém, ou pedir para uma distribuidora trazer e tal. Ia ser uma dificuldade enorme, tá certo? Vocês vejam como isso mudou. E da mesma maneira, as empresas, muitas vezes, o seu competidor não está só mais aqui, no Brasil, ou não está só na América, está no mundo inteiro. Né? Isso não é brincadeira, não. E também, outro lado, as oportunidades, tá certo? Então, tem empresas que estão se reinventando e fornecendo cachaça, por exemplo, cachaças artesanais para o exterior, que está tendo muita valorização, né? E por aí vai, né? Então, a força, né, dessa empresa numa nova era vai residir o quê? Em competência da gestão, né? Na competência da sua condição humana, né? E para você promover e transformar as potencialidades da empresa em resultados. O resultado também é grana, mas o resultado não é só grana. O resultado é ver gente envolvida, trabalhando, e isso, no fim, vai resultar. Eu nunca esqueço, quando eu fiz meu MBA, eu lembro, isso aí é muito sério. Aquela primeira aula, aí o cara virou para mim e falou assim, qual é a principal função de uma empresa? Aí eu falei, gerar lucro. Ele falou, errado, errado. Eu morri de vergonha, né? Pô, primeira aula ali, todo mundo me olhando, né? Eu achando, gerar lucro. Errado. O lucro é consequência de um bom trabalho, de envolvimento, de ter produtos de qualidade, de conseguir colocar esses produtos nos mercados e receber de forma apropriada. Eu até concordo com ele agora, mas que eu fiquei com vergonha, eu fiquei, né? Então, o que acontece? As empresas, nesse momento, elas têm que ser eficazes e eficientes. E aqui eu faço questão, eu sempre gosto de mostrar isso, né? De a gente entender a diferença entre eficácia e eficiência. Vamos ver aqui com quem que eu vou conversar, que eu não conversei hoje. A Raíssa. Raíssa, pode falar comigo? Posso? Obrigado, Raíssa. Raíssa, me diga uma coisa. Quando você está com dor de cabeça, que remédio que você costuma tomar? Dorflex. Dorflex, perfeito. Por que você toma Dorflex? Ele passa rápido a dor de cabeça. Passa, ele é muito bom. Ele é muito bom. E qual é a função de um remédio para dor de cabeça? Fazer passar a dor de cabeça. E cada conversa estranha, né, professor? Mas é isso, não é isso? Então, o que acontece? Ser eficaz, eficácia é a qualidade daquilo que produz o resultado esperado. Então, o que acontece? A Raíssa toma Dorflex para dor de cabeça e a dor de cabeça passa na hora. Ele é eficaz. Concorda comigo, Raíssa? Eficaz. Sim, sim. Beleza, beleza. Agora, não sei com você, mas comigo, se eu tomo Dorflex, me dá uma soneira, me dá uma leseira, que não é fácil. Dá mesmo? Não dá? Eu também sim. Então, o que Dá. acontece? Ele produz um efeito que não é o que a gente gostaria. Ele acaba com a dor de cabeça, mas o nosso rendimento depois disso fica meio lento, não é? Então, eu diria que o Dorflex para dor de cabeça, ele é eficaz, mas ele não é o mais eficiente, porque você não está com o rendimento que você estava antes, né? Concordou comigo? Verdade. Tá certo? Vocês entenderam a diferença entre eficaz e eficiente? Eficaz, ele atingiu o objetivo. Então, qual era o seu objetivo? O meu objetivo era vender R$100 em produtos hoje. Vendeu. Pronto, foi efetivo. Foi eficiente. E aí, como que você fez para vender? Eu dei desconto, eu fiz isso, fiz aquilo. De repente, ele pode não ter feito da maneira mais eficiente. Tá certo? Uma outra coisa que a gente fala, né? Vamos pensar num banho. Né? Um banho, né? De vez em quando, assim, uma vez por semana, tal, né?
Brincadeira, Paloma, pelo amor de Deus, né? Brincadeira. Tá? Mas, então, um chuveiro, para ser eficaz, nesses dias de frio. O que era um chuveiro eficaz, Paloma, já que você entrou aí? Bem quentinho. Exatamente, matou a pau. Bem quentinho, gostei da expressão até. Um chuveiro que esquenta bacana. Perfeito. Agora, para ele ser eficaz e ele ser eficiente, ele deveria, além de ser bem quentinho, não gastar muita energia. Concorda comigo? Concorda comigo? Sim. Não é? Não é? Então, essa é a diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é atingir o objetivo. Pô, é o objetivo no frio, eu quero um banho quente. Beleza. Aí vem a conta de luz. Pelo amor de Deus. Tá? Não. Então, o ideal seria eficaz, ele esquentou muito bem e nem gastou muita energia. Então, por exemplo, nesse sentido, a energia solar pode ser mais eficiente. É eficaz e eficiente. Mas tem um custo de implantação. Aí vai. Mas vocês entenderam a diferença, tá certo? Certo. Muito obrigado a Paloma Marinalva, muito obrigado a Raíssa pela participação. E eu não vou mais falar de Paloma Marinalva, porque Paloma é muito bonito para ficar misturando. Tá bom? Isso, professor, isso. Gostou? Beleza, beleza. Senão aí você pode me chamar de João Carlos Ledo, qualquer coisa assim, porque se eu brinco com você, você pode brincar comigo. Já falamos das regras. Tá bom? Tá bom. Pode ficar à vontade. E, professor, eu já estou propondo para a próxima aula todo mundo ligar a câmera para ficar com o senhor, hein? Ah, isso é muito bacana, mas eu não sei fazer. Preciso aprender. Não tem problema, mas vamos nessa. Gostei muito e quero ver vocês. Quero ver vocês. Isso aí, gostei. Não sei como a gente vai fazer, mas eu gostei. Tá certo? Muito obrigado. Fiquei animado. Quero ver. Ó, tanta moça bonita deve ter aqui. E tem um rapaz. Rapaz, assim. Veja bem, Francisco, Jefferson. E cadê o Gabriel? O Gabriel estava aqui até agora. Saiu para tomar cerveja. Que pena. Né? Então, mas eu quero conhecer todos os rapazes, as moças, porque é tão gostoso ver o olhar de um aluno, sabe? Eu adoro. Mas vamos lá, que estou gostando daqui, e aí daqui a pouco começa a novela, é bom eu me apressar, né? Então, a consultoria é um serviço, evidente, para prestação de um conselho. Então, você vai num consultório, me veio agora isso, consultório médico. O que o médico faz? Consultório. O que deu para entender? Ele vai prestar uma consultoria. Ele está te dando uma consultoria médica, ele está te dando um aconselhamento. Hoje mesmo eu fui no médico, né? No médico lá, e ele falou, ótimo, eu estou vendo que o senhor está bem, o senhor emagreceu, imagina como era antes. Eu disse, emagreci, olha que bagulho, né? E aí, então, ele falou, agora vamos fazer os exames para ver que tipo de exercício o senhor vai fazer, porque eu quero fazer mais exercício. Por isso que eu até estava pensando em comprar aquela pulseirinha lá que controla os exercícios. Né? Então, ser um consultor é um cara que aconselha, que busca, né? Ele vai diagnosticar, claro que ele vai ter uma visão também de enxergar a situação, né? Mas ele vai ter um método de diagnóstico, uma oportunidade para pensar e para agir e criar um modelo para ajudar essa empresa para apoiar decisões, mas sempre lembrando, para buscar o quê? Eficácia, eficiência, para buscar que essa empresa esteja melhor, conseguindo mais resultados. O consultor tem que estar muito focado em atingir resultados para o cliente. Beleza? Beleza. Joia. Então, entender a estratégia da organização, por quê? O que acontece? Às vezes, eu, por exemplo, conheci um consultor que ele entrou na empresa porque a empresa pretendia abrir um novo negócio. Mas ela não podia contar isso para os funcionários, que podia gerar uma certa insegurança. Então, qual é o lance? Ele fez um trabalho de pesquisa, entender essa outra área, né? Era para ir para e-commerce, entender a área de internet, entender como fazer o marketing, entender tudo, e fazer uma proposta para essa empresa de um novo modelo de negócio. Ou seja, propondo para a empresa ser mais eficiente, para ter mais negócios. Tá certo? Era essa a ideia.
E então, eu até inventei aqui o CIRH, Consultoria Interna de RH, né? É fazer essa função, só que executada por pessoas de dentro de casa, né? Então, a consultoria interna de RH, né, é uma função estratégica, de forma planejada, para os seus processos de RH. Então, o que acontece? Eu vou analisar como está o meu RH e o que eu posso fazer para melhorar. Ou o que esse RH pode fazer para apoiar melhor a empresa. Tá? Note bem, o que ela pode fazer para melhorar, trazer resultado para a empresa. E, já vou dar um spoiler, tá? Consultoria interna de RH tem um nome bacana pra caramba. Sabe como que é conhecido nas empresas? E até, já dando uma dica que isso pode ajudar aí naquele exercício dos 500 pontos, Business Partner. Oh, bravo! Business Partner. Já pensou? O Jefferson sendo Business Partner? O que você acha, Jefferson? Ô, professor, daqui a pouco eu converso com você, que meu cachorro tá em cima aqui. Não tem problema, o cachorro vai ser business partner também, tá? Mas, assim, o importante é que você está me ouvindo e me acompanhando. Business partner significa o quê? Tem empresas que são tão grandes, né, que tem uma pessoa, um consultor de RH, que fica junto com o setor. Então, o setor de distribuição. Aí tem um business partner de distribuição. Então, é um cara de RH que fica lá na distribuição, entendendo tudo que acontece na distribuição e o que precisa para aquela área de distribuição ser mais eficiente. Treinamento, né? Visita a empresas, sei lá, eu quero estar vivendo o dia a dia, até para contratar uma pessoa, vai chamar esse cara para orientar, porque ele conhece como funciona o dia a dia da área. O cara, um business partner de vendas. Então, ele vai acompanhar a área de vendas da empresa, tá certo? E vai propor treinamentos, vai propor ações para apoiar essa área de vendas da empresa. E ele é uma pessoa de RH, tá? Então, por isso que eu estou falando que ele tem essa função estratégica. A função dele é ajudar a empresa a trazer resultado. Não vem com mimimi, porque precisa de resultado. Não adianta fazer a coisa mais, jogar bonito e não fazer gol. Tá legal? A função estratégica é ajudar a empresa. Então, você vai ter o subsistema de RH, que a gente já discutiu agora há pouco, apoiando, claro, a parte de DP, a parte de benefícios, a parte de treinamento, mas o consultor de RH age na área da empresa que ele está alocado. E tem mais isso, ele não fica muito tempo, ele fica rodando porque ele vai aprendendo mais e mais sobre a empresa para poder dar apoio. Então, dando suporte, assessoria, orientação, buscando inovações no mercado. Sim, esse cara é de RH, mas ele vai procurar entender o mercado que a empresa trabalha, principalmente nessa área que ele está alocado, para propor mudanças. Tal empresa, Amazon, sei lá, tal empresa assim, está fazendo isso diferente. Vamos tentar? Vamos fazer? É bacana esse negócio de consultoria de RH. Muito bacana, tá? E aqui embaixo resume bem, ele é um agente facilitador. Para quê? Porque ele vivencia mudanças. As organizações estão fazendo mudanças e esse cara está ligado ao business. Eu gosto de falar essa expressão, ao business. Ele tem que conhecer como funciona o business da empresa. Porque muitas vezes o RH está lá no seu setor, bonitinho, e nunca foi em vendas, não sabe como é fazer uma venda, não sabe como é fazer um suporte, não sabe como é fazer uma gestão de projetos. O RH está na função dele. A função do consultor interno de RH é exatamente fazer essa ponte. Tá legal? Aí aqui eu vou falar uma série de coisas que ele faz, identificar e monitorar focos de insatisfação. Opa! O cara está lá no business, está sabendo o que está rolando. Ele ouve a Rádio Peão, tranquilo. Avaliar, controlar e monitorar os resultados e metas da área que ele está e participando dos resultados e metas da área de RH como um todo, tá certo? E aí as vantagens para a organização de ter um consultor de RH. Ele está junto do cliente interno, ou seja, o cara lá de venda sabe, putz, olha, tem uma pessoa da RH aqui que sabe o que a gente faz, ele entende, e aí ele vai entender mais rápido a minha dificuldade, né? Ele vai monitorar os focos de satisfação, ele está vivendo o dia a dia da empresa fora do RH.
Então, ele sabe aonde está a insatisfação, aonde está a dificuldade, propor treinamentos, propor melhorias até comparado ao mercado de salário. Ele pode propor, não quer dizer que ele vai conseguir, mas a função dele é essa, é ajudar, né? Descentralizar informações, compartilhar informações também, claro, mas, ter uma interação e conquistar a confiança das áreas, né? Ele tem uma multifuncionalidade, ele não é só aquele cara de RH, não, ele tem que entender o dia a dia, até ajudando, de repente, no dia a dia da área que ele trabalha, né? Ele é um colaborador da organização, claro, ele está ali para ajudar o resultado final da organização, tem que se aprimorar o tempo todo, ele tem que entender não só e profundamente do RH, mas ele tem que entender profundamente também a área que ele trabalha, que ele está trabalhando, que ele está atuando, por exemplo, vendas, distribuição, projetos, tal. Ele está ali como uma pessoa do RH apoiando e tem que trabalhar em sinergia com essa equipe que ele está ali. Tanto a equipe que ele está alocado, como eu disse, mas também com a equipe de RH. Ele é do RH. Beleza? Outra parte que o consultor tem, ele tem que rodar, ele não pode ficar muito tempo, senão ele fica só um especialista em vendas. Eu sou um business partner de vendas. Não, business partner tem que ir para tudo. Ele fica 1 ano, 2 anos nessa área, vai para outra. E o que estava na outra vai para uma. Ele, como ele é uma pessoa da casa, ele está dentro das regulações de salários, ele tem um custo menor do que contratar um consultor externo, que costuma ser caro, né? E as desvantagens? É difícil, né? Muitas vezes, alguns profissionais têm dificuldade de se adaptar nesse papel. Ele falou, puxa vida, mas eu queria ser RH, eu queria ser treinamento, eu não queria estar ali no meio do pessoal de vendas, vendo. Não queria isso. É difícil. Muitas vezes tem empresa que não... Tem pessoas, profissionais que não têm essa adaptação. Competitividade, porque ele vai estar competindo, trazendo resultados e colaboração. Então, não é fácil você entrar na vibe daquele setor, sendo do RH, tá? Disponibilidade para estar constantemente aprendendo, você tem que fazer cursos, você tem que entender o mercado da empresa, não é, de novo, ficar na caixinha do RH, tem que pensar fora da caixa, né? Falta de empatia, ou seja, eu sou do RH, eu não sou vendedor, então eu não estou me colocando no lugar do vendedor, eu não consigo ter empatia com ele, eu não consigo propor coisas novas. Flexibilidade diante de mudanças, claro, todo mundo tem que ser flexível. Resistência a uma postura da RH mais inovadora. Então, o que acontece? De novo, a pessoa de RH ela tem que ter uma certa flexibilidade para poder colaborar, né? E possuir competências técnicas individuais para o exercício do cargo. Eu dei curso, aí na Anhanguera mesmo, aqui na Vila Mariana, em gestão de projetos, né? Eu sou há mais de... Está indo para uns 9 anos que eu dou aula na pós-graduação da Anhanguera. E comecei em Santo André e fui para outras áreas, mas nos últimos anos tenho ficado mais aqui na Vila Mariana, com o professor César, e já digo, olha, a pós da Anhanguera tem uma qualidade muito legal. E você pode fazer isso de uma forma muito rápida. Vocês que estão no último semestre aí, já não deixa esfriar, não. Saiu, já entra na pós. Tá legal, pessoal? Sim. Saiu já... Não, é legal mesmo, porque, assim, eu sou professor muito... Olha, a gente é de um nível muito bacana e com muita participação, tá? E aí, eu vi na gestão, por exemplo, a parte de gestão de projetos, tinha gente de RH. Para quê? Para ser business partner de uma área lá. Ele tinha que entender de projetos. Olha que bacana, né? É sempre mais aprendizado, tá? Então, aí eu aqui apresento um breve exemplo do que seria o trabalho desse business partner. Então, ele vai estar na sua área fazendo seleção, treinamento, carreira, né? Visão integrada de um novo projeto. É por isso que a gente fala que o termo poliprofissional, o consultor interno de RH, ele tem que ser um cara realmente busca entender de mais coisas do que só o RH. Ele vai procurar até competência técnica no RH, competência de profissional de RH e competências das áreas que ele atua. Tá bom? Então, qual é a função dele? Fazer diagnóstico junto aos clientes internos, como eu disse, as várias áreas da empresa, e vai, junto com o RH, fazer um plano de ação. Tá certo?
E aí, como que a gente vai fazer isso? De novo, não tem receitinha de bolo. Não tem receitinha de bolo. Ao contrário, essa é uma área que não tem receita mesmo. Você vai ter que fazer o quê? Um benchmarking. Mais uma. Hoje nós estamos bom, hein? É business partner e agora o meu amigo, vamos ver com quem que eu vou falar. A Juliana. Juliana, você já fez o benchmark? Juliana, tá aí? Vocês sabem o que é um benchmark? Comparação com outras empresas do mesmo segmento. Então, o que acontece? Eu vou cuidar da parte de vendas de uma empresa de TI, vamos ver, eu vou pesquisar como que é feito isso, né? Como que é feita a parte de consultoria interna de RH e os procedimentos em geral nas outras empresas do segmento de TI. Problemas de insatisfação de pessoal, vamos começar a pesquisar. Turnover. Opa, como é que anda? Nos últimos anos, como é que anda o turnover? Todo mundo entende a expressão turnover. Hoje nós estamos muito no inglês, hein? Turnover é a mudança de pessoas, né? A troca de pessoas, né? A pessoa sair da empresa e entrar. Então, está girando. Isso não é bom. Você está deixando, você treina a pessoa e ela vai para o mercado. Isso não é bom, tá? Lucas Lima. Lucas Lima não é o marido da Sandy? Qual o nome do marido da Sandy? Como se isso fosse importante, né? Tá bom, professor. Segue, né? Segue que nós queremos ver a novela. Então, os índices de afastamento por saúde. Então, o que acontece? O consultor de RH, quando vai começar um planejamento, ele tem que começar a ver o quê? Na área que ele vai trabalhar, o que está acontecendo, qual é o cenário. E são alguns desses pontos aqui. Olha, guardem isso, porque se vocês forem trabalhar nessa área, são informações bem importantes. Tá legal? E aí um plano de... acabei de falar, plano de consultoria de RH não é uma receita de bolo. Até porque bolo engana, engorda, tem bolo que é bom, tem bolo que não é, você tem que fazer o melhor. Então, né, você vai fazer a consultoria interna de recursos humanos, não é lei, norma ou algo estático, não é uma auditoria, né? Na verdade, é um processo de alteração, tanto durante a sua implantação quanto a sua gestão. Você vai ter que se adaptar e trazer mudança para a área que você está prestando esse serviço. Beleza? E aí, então, nós vamos ver que também tem empresa que não está pronta para isso. Em uma empresa de um porte menor, colocar uma pessoa de RH para acompanhar a área de vendas, acompanhar a área de produção, pode não funcionar. Ou mesmo algumas empresas, por exemplo, empresas familiares, não gostam desse tipo de coisa. Então, a empresa está pronta para introduzir? São dificuldades que existem esse modelo. A alta direção está comprometida? Porque não adianta nada você colocar um monte de consultor e aqui a direção fala, quê? Fazer mudanças? Não quero, não. Não está no meu portfólio. Não estou afim. Tá? Não adianta. Né? A empresa está preparada para ter novas competências técnicas e comportamentais, né? Nesse novo papel que esse consultor interno faz? A empresa está preparada para lidar com resistências? Porque, é evidente, eu coloquei um cara de RH para trabalhar junto com vendas. Não é aquele exemplo que a gente estava. Pode ser que o diretor de vendas não goste, os gerentes não gostem, pode ser que os vendedores se sintam vigiados. Pode não ficar muito bom. Né? A quem se deverão reportar esses consultores? Esse cara é funcionário da área de vendas, que nem estava falando, ou ele é um cara do RH? Para quem ele responde? Opa, né? Bola dividida não é bom. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Vocês sabiam dessa? Essa é boa, hein? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Tá? Ninguém põe comida para ele. E aí, a organização está disposta a redesenhar cargos e responsabilidades? Porque vai surgir. A organização vai preparar líderes para esse novo modelo? Vai surgir. Né? Então, são coisas que a empresa tem que considerar. Obrigado, Francisco. Que bom que você voltou. E aí, então, o consultor interno de RH também é conhecido como Business Partner. Business Partner. E aí eu queria mostrar um videozinho, mas acho que não vou conseguir agora. Vamos tentar.
Só um instantinho, gente. Coisa rápida. Já começou a novela, Paloma? Não sei. Ah, vai. E no Netflix, vai. E no Netflix, o que vai passar? Netflix é Grey's Anatomy. Ah, você gosta de Grey's Anatomy? Eu amo. Ó, que bacana. Isso é bom, isso é bom. E aí, vai ter alguma live? Parou as lives agora ou ainda tem live? Não assisto também. Não assiste? Ah, vai, Paloma. Para com isso. É só Grey's Anatomy. Me fala outra série bacana aí. Ponto Cego. Ponto Cego? Essa eu não conhecia. É bom? Minha filha gosta daquele Orange is the New Black. Eu não sou de assistir série. Eu comecei a assistir na pandemia e só tô assisti a Ponto Cego inteira e tô na Grey's Anatomy desde março. Acho que a única série que eu assisti inteira foi a Big Bang Theory. Eu gostava, não vou negar que eu gostava muito. Não Só um instantinho, tá? Porque eu tô carregando o vídeo. Eu só tô disfarçando aqui com a Paloma, tal, tudo para todo mundo ficar acordado, né? Mas eu também não gosto muito de série, não. Esse negócio de série eu acho que faz a gente perder muito tempo. Eu gosto de filme. Prende. Né? Você também? Também não gosto, eu acho que prende muito. Eu acho também. Vamos ver, tá indo. Agora vamos ver se entra o vídeo. Né? Sabe quem gostava de... O pessoal que fez o hino nacional, o vídeo do Ipiranga. Essa foi terrível. Aqui. Para aí. Deixa eu ver se vocês ouvem. Ah, não é esse, é um anterior. Que tem algumas informações muito importantes. Mas é o que eu disse, tem que ver se vai passar direito. Porque às vezes não entra o som nessa versão aqui, que tem duas versões do Teams. Não sei se quem está no computador sabe que tem a versão web e tem a versão que você faz o download, né? É mais completa. Vejam aí se vocês ouvem. Ouvem? Meu tá travado. Não, mas ouvem? Não. Vocês ouviram todos, pessoal? Hã? Com o play parado, professor. Parece que não foi no play ainda. Não, eu tô tocando agora. Então, bom, vamos fazer o seguinte. Eu não quero também esticar demais, vocês já foram compreensivos, a gente já viu a segunda aula hoje. Eu vou colocar no AVA o link desse aqui, o que é ser business partner e as dificuldades que ele tem. Vejam, porque vamos falar de... Sabe aquilo que não interessa, mas que paga boleto? Tá? O que é o business partner e como que ele funciona. Beleza? E como ganha. Tá bom? Espero que vocês gostem. Combinado. Obrigada, prof. Tá bom, professor. Obrigada. Você conhece? De nada. Quem que está falando? Tá vendo a apresentação dos 500 pontos? Pessoal? Meu ficou Não, ainda tá parado no vídeo. Ainda tá no vídeo. Tá, então vamos sair do vídeo. Pronto. Primeiro vamos parar esse vídeo. Vamos sair daqui. Compartilhamento de tela. Janela do aplicativo. Aqui. Beleza? Todo mundo vendo? Sim. Beleza. De novo. Que até dia 10/7. Dia 10/7 não, 10/9. 10/9. Putz, mas vocês entenderam, né? Dia 10/9. 10 de julho já foi também, né? Até a meia-noite, 10 de julho. Por favor, não furem, porque eu não quero diminuir nota de gente que entrega atrasado. Quero dar pontos, não quero reduzir pontos. Vai procurar na internet. O que é auditoria de RH? Quem faz auditoria de RH? Tem algum case? Fez para algum cliente? Opa, vi, bacana. Faz o resuminho daquilo. Tá certo?
Consultoria de RH, quem faz, quem não faz, olha onde fez, tal, tudo. Opa, vi um negócio bacana aqui, fiz um resuminho, beleza. Resuminho de auditoria, embaixo, resuminho de consultoria. E aí, olha, professor, então, aqui, para resumir, a auditoria tem essas características e a consultoria tem essas características. E é isso. 500 pontos na manhã. Tranquilo? Tranquilo. E lembrando, professor, eu não estou com computador, eu estou acompanhando pelo celular. Gente, não tem problema nenhum, tá? Do mesmo jeito. Fez a pesquisa, faz o resuminho, coloca identificado, né? O nome Zé da Silva, né? Qual turma é o Zé da Silva? Se tiver RA, beleza. Qual é o trabalho? Proposta, trabalho de 500 pontos de plano de auditoria. Beleza. Né? E aí escreve no caderno o resumo de auditoria, no caderno o resumo de consultoria e a comparação entre um e outro, tudo no caderno, com letra bacana, que eu não sei ler letra de médico, tá certo? Tira uma foto bem legal, legível, e me manda no joão.cledo@anhanguera.com. Ninguém perde nota por fazer desse formato. Quer fazer no Word? Beleza. Claro. Mas quem fizer no caderno, porque não está tendo acesso a isso, não vai perder nada de ponto. Vai ler do mesmo jeito. Estamos combinado? Beleza. Beleza? Todo mundo está aí? Quem mais está aí? Vamos lá. Combinado, Estou vendo professor. uma moça. Eu acho que... Vamos ver. Acho que estou vendo Paloma. Com uma blusa listrada? Olha, como que eu consigo ver? Eu não sei. Só aprender. É que o pessoal tem que ligar a câmera pro. E aí vai juntando todos? Uhum. Que bacana, que simpático. Muito prazer, viu? Muito prazer. Semana que vem todo mundo vai abrir para o senhor. Tomara. Eu vou ficar muito feliz. Porque eu estou gostando muito do clima da nossa aula. Está muito agradável. Tá legal? Uhum. Bom, meus queridos, é isso por hoje. Fiquem com Deus. Se cuidem. Cuidem da família de vocês. Espero que todos continuem bem. A pandemia está aí, hein, gente? Não vamos bobear, não. Tem gente fazendo... Hoje mesmo eu estava ouvindo um samba aqui. Um monte de gente cantando um samba legal até. Mas nessa época não é ainda para isso, gente. Tem muita gente morrendo. Vamos se cuidar, tá bom? Fiquem com Deus e até, não semana que vem a outra. Mas quem não me mandar no dia 10/9 o trabalho, o que eu faço, né? Estou querendo dar 500 pontos assim de coração aberto. Não façam isso comigo. Manda o trabalhinho, tá bom? Nada de muito grande, hein? Não precisa ser nada muito grande, mas quero ver bonitinho, quero ver bem feito. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite.